De recorrer a uma multa depois que passar da data, tem algumas informações importantes, principalmente eu preciso explicar como funciona todo o processo administrativo de multa para que eu consiga responder a sua dúvida. Então, para que eu consiga responder a sua pergunta, se é possível recorrer de uma multa depois de passar a data, eu preciso explicar exatamente como funciona todo o processo administrativo. Então, vamos supor que você cometeu uma infração leve, média, grave ou gravíssima e que não acarrete a suspensão do direito de dirigir. Por exemplo, avançar o sinal vermelho, não usar o cinto de segurança ou até mesmo infringir uma infração envolvendo o excesso de velocidade da via. Diante disso, quando você comete a multa, você automaticamente responderá por um processo de multa. Então, eu abreviei aqui PM, processo de multa. Desse processo de multa, obrigatoriamente você deverá receber uma notificação de autuação, que é a primeira notificação dentro desse processo. Da ANA, você terá 3 oportunidades. Apresentar a defesa prévia, caso você não concorde com essa infração, ou ainda identificar o real condutor infrator, ou converter essa infração, essa multa, em advertência, caso ela seja leve, 3 pontos, ou média, tá? 4 pontos. Então, a partir disso, você consegue converter em advertência e nunca tenha cometido uma infração nos últimos 12 meses. Agora, vamos supor que passou o prazo para você apresentar a defesa prévia da notificação de autuação. Você pode sim estar apresentando uma nova defesa prévia, porém de forma tardia. Você conseguirá apresentar além do prazo estipulado nessa notificação de autuação. Alguns órgãos de trânsito não irão receber essa defesa prévia por conta da apresentação fora do prazo, mas mesmo assim você consegue apresentá-la. Agora, é diferente quando a gente estiver falando da notificação de penalidade. A notificação de penalidade ela sempre será expedida quando a sua defesa prévia for indeferida ou quando ela não for apresentada ou for apresentada fora do prazo, que é justamente a dúvida que você trouxe. Diante disso, a notificação de penalidade ela será expedida e você terá um prazo para apresentar o recurso à Jari ou para pagar o débito com 20% de desconto ou ainda, caso você não queira mais recorrer, não opte por qualquer recurso, pagar com 40% de desconto. Diante da notificação de penalidade, você precisa respeitar o prazo da notificação de penalidade caso queira apresentar o recurso à Jari. Agora, se você perder esse prazo estipulado na notificação de penalidade, você não consegue mais apresentar nenhum recurso. Você perde o direito de apresentar o recurso ao CETRAN, que seria essa terceira oportunidade aqui. Então, se você apresentasse todas as defesas em tempo hábil, ou seja, conforme a notificação expedida, você teria 3 chances defensivas: defesa prévia, recurso à Jari e recurso ao CETRAN. Se você perde o prazo da defesa prévia, ainda você consegue apresentar o recurso à Jari. Agora é diferente quando você perde o recurso à Jari. Aí você, consequentemente, perde o direito de apresentar o recurso ao CETRAN. Aí você pode estar se perguntando, mas tem ainda alguma outra defesa, algum outro recurso? Temos o que nós chamamos de autotutela. Tá? O que seria esse pedido de autotutela? Ele não é nem uma defesa e nem um recurso. Ele é um requerimento formal apresentado diretamente ao responsável por aquele órgão de trânsito. Nesse pedido de autotutela, você vai solicitar que toda a infração ela seja revisada, principalmente o que nós chamamos de auto de infração de trânsito, que é o documento formal que dá início na instauração do processo de multa. E nesse auto de infração tem uma série de campos obrigatórios que precisam ser preenchidos corretamente com base no CTB, com base no MBFT, que é o Manual Brasileiro de Fiscalização. Então essas informações são muito importantes para que eu consiga explicar essa dúvida que você trouxe. Então sim, é possível apresentar a defesa depois do prazo, porém não é possível você apresentar o recurso à Jari depois do prazo. E ainda você consegue, por último, caso tudo isso aqui esgote, apresentar um requerimento, que é o pedido de autotutela, diretamente ao órgão de trânsito. Agora, se estivermos falando de uma infração
gravíssima que acarreta a suspensão do direito de dirigir, por exemplo, se você recusou a fazer o teste do bafômetro ou se você fez o teste do bafômetro, aí, quando esgotam todas as etapas do processo de multa, nós iremos para o processo de suspensão e, novamente, no processo de suspensão, você terá as 3 etapas defensivas. E a explicação será a mesma aqui para o processo de suspensão, caso você venha a perder prazo. Ainda, se tudo isso aqui esgotar, você consegue judicializar, ou seja, ingressar com uma ação judicial através de um advogado especialista em trânsito, por exemplo, aqui nós, da Jacob Advocacia, para que evite as sanções, as penalidades dessa infração que você cometeu, principalmente se estivermos falando de uma infração que acarreta o processo de suspensão.